Olá, meus amigos do Portal NP1. Nós estamos mais uma vez chegando até você, trazendo mais um bate-papo com mais uma pessoa que eu já considero itapejarense, afinal de contas, já está aqui no município de Itapejara há quase 15 anos. Antes disso, morava muito pertinho, cerca de 12 quilômetros daqui, já era quase um itapejarense. A pessoa que eu vou trazer na noite de hoje para a gente conversar um pouco, bater um papo, conhecer a história e saber dos projetos futuros também, ajudem muito na educação das nossas crianças aqui do município de Itapejara. Eu estou falando do Sargento Luiz Volmar Correia. Sargento, boa noite, seja muito bem-vindo até o NP1 e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Emerson. Boa noite aos seguidores do portal NP1. Agradeço ao convite, a oportunidade de estar falando um pouco da nossa história e sobre a nossa escola ECM Irmão Isidoro. Pois é, o senhor teve uma carreira militar, né, ao longo da vida, se aposentou. Vamos começar lá no início, é claro. Nós vamos falar, sim, da escola militar implantada aqui no município de Itapejara do Oeste, sobre a votação, que alguns pais, inclusive, até votaram contra. Hoje, me parece que a grande maioria está apoiando esse trabalho, né? Mas como que tudo começou a carreira militar, sargento? Eu lembro que o senhor era cabo, lhe conheci quando era cabo, depois evoluiu para sargento. Como que foi essa ideia de começar na polícia militar? Bom, eu venho de uma família assim bem humilde, pobre. Desde pequeno, ainda com 7 anos, eu já comecei a trabalhar ajudando a minha família. Tinha um problema com meu pai, era alcoólatra, trabalhador, trabalhava de guardião num posto. Durante o dia, ele saía do serviço, ia tomar até meio-dia, e a minha mãe eu perdi ainda muito cedo com câncer, e a gente éramos em 5 irmãos, porém a minha irmã sempre morou com o meu avô aqui em Vista Alegre, e nós morávamos em Coronel Vivida, éramos 4 irmãos, e a gente começou a trabalhar desde pequeno para ajudar em casa. Então, desde os 7 anos, comecei vendendo fruta, não tinha nem 9 anos, eu já estava trabalhando num posto de combustível, ajudando a limpar os carros por dentro. De lá eu fui trabalhar numa lanchonete. Da lanchonete saí, fui trabalhar numa madeireira, trabalhei mais 5 anos nessa madeireira, fábrica de beneficiamento. Aí mais 2 anos numa empresa de ônibus, numa lotação que tinha. E aí abriu o concurso para a polícia. Eu tinha um colega que se formou comigo em contabilidade em 87 e me convidou para fazer esse concurso. E aí eu fui, passei. Não era o meu sonho, quando criança, ser policial. Mas a partir do momento que entrei, me apaixonei pela profissão, por ser militar, e permaneci na fileira militar aí por 33 anos, quando daí pedi a minha reserva remunerada. O senhor nasceu aonde? Em Coronel Vivida? Nasci em Vista Alegre, Vista Alegre. Coronel Vivido. Por isso que eu falei na abertura, no início, né? Eu lembro quando o senhor morava em Vista Alegre. Hoje eu já lhe considero itapejarense, porque por muito tempo o senhor morou ali na Vista Alegre, né? 12 quilômetros daqui. Isso, eu nasci ali, depois o meu pai foi morar, ainda eu tinha 1 ano e pouco, foi morar para Coronel Vivido. Aí, quando eu me casei, quando tinha 22 anos, ali uns tempos eu voltei a morar em Vista Alegre. Depois, por uma questão de logística para o meu trabalho, eu voltei a morar em Coronel Vivido. E aí, posteriormente, retornei para Vista Alegre, da onde depois eu vim para cá. A grande parte do tempo atuou como policial no município de Vista Alegre, o batalhão lhe encaminhava para outras cidades também. Eu entrei no terceiro batalhão de Pato Branco. Aí, depois da nossa formatura, eu já fui destacar em Coronel Vivido, aonde eu permaneci quase todo o meu tempo. Saí para operações verão, que é no litoral do estado, mas retornava para Coronel Vivido. Até o momento que, então, fui convidado para fazer parte do batalhão de patrulha escolar. Então, troquei de batalhão,
continuei atuando em Coronel Vivida, mas fui ramificando através do Proerd outros municípios, Sulina, Saudade de Iguaçu, São João, Itapejara e depois que estava aqui também Bom Sucesso do Sul. Pois é, eu ia tocar justamente nesse assunto, né? As crianças aqui de Itapejara, inclusive os meus filhos, o Guilherme, a Carol, acho que o André também, fizeram o Proerd enquanto o senhor estava atuando aqui no município de Itapejara do Oeste. Criou-se um vínculo com as crianças que hoje são adolescentes, o Guilherme já está com 24, 25 anos, o André mais velho, a minha filha com 17, quer dizer, cria-se um vínculo com as famílias e com as crianças do município, né? Positivo. Eu comecei aqui em 2009. Na época recebi um convite aí do empresário Jaisso Paese, que nós já nos conhecíamos, e ele me convidou para vir aqui, me apresentou ao prefeito da época, a gente fez o convênio com a Secretaria de Educação aqui do município, através da prefeitura, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, e desde então eu passei a trabalhar aqui até o momento em que eu pedi a minha reserva. É claro que houve uma evolução, né, ao longo do tempo, um avanço tecnológico, um acesso mais facilitado à informação para os nossos jovens, mas o Proerd, ele ajudou muita gente, né? Ele ajudou na formação de muita gente, né? As crianças que conseguiram se manter dentro daqueles ensinamentos que eram passados, né, através do Proerd, hoje se formaram cidadãos melhores, dá para se dizer, né? A gente tem muitos e muitos exemplos de ex-alunos nossos do Proerd, que hoje, a exemplo até do seu filho, são advogados, outros já são policiais. Tem várias pessoas que seguiram os ensinamentos, até mesmo porque as famílias compreenderam o que era o ProERD, que era um conjunto escola, polícia e família. Alguns a gente entende que se perderam, mas o nosso objetivo é que se salvasse de 10, salvasse 3, já nós estávamos contentes. Mas acredito que uma grande parte dos alunos que passaram pelo ProERD, a gente vê que hoje são o futuro da nossa sociedade. Com certeza, é aquela mesma história da Estrela do Mar, né? Não sei se o senhor conhece aquela história, deve conhecer, logicamente. Várias estrelas do mar na areia, uma pessoa jogando aquelas milhares de estrelas do mar, jogava uma, depois jogava outra. Chega alguém e fala: Você tá maluco, cara? Você nunca vai conseguir devolver ao mar todas essas estrelas do mar. Ele falou: Mas se eu conseguir retornar uma delas para ela, eu faço a diferença. Essa é a ideia, né? Com certeza. É trabalhar os nossos jovens, porque são as nossas crianças em si, né? Porque são o nosso futuro. Nós vamos depender deles é, bem próximo, né? Uhum, certo. O senhor falou que ficou por 33 anos. O senhor aceita uma água? Fica à Muito vontade. Está grato. aqui do lado, aqui, qualquer coisa, só o senhor pegar aqui, fica à vontade. O senhor falou que trabalhou por 33 anos na Polícia Militar, mas a gente sabe que poderia, né, se aposentar com 25 anos. Na época era assim, né? Sim, E o senhor optou por seguir por mais 8 anos. eu poderia ter saído aos 25 anos de polícia, eu poderia ter saído no proporcional. Eu optei em ficar e sair aos 33 anos, poderia ficar mais 2 anos ainda, por opção própria, em virtude de problemas familiares, que eu estava com o meu pai com problema de saúde, eu que estava cuidando ele, também tinha o caso do meu sogro, e então já entrou a pandemia e eu já tinha me planejado, então pedi a reserva. Certo. E aí, agora recentemente veio a escola militar. Né? Como que foi essa transição para o senhor? O senhor estava aposentado e aí foi chamado, né, para fazer parte também como monitor na escola ECM, que é a Escola Marista aqui de Itapejara, né? Positivo. Tão logo eu entrei para a reserva, eu recebi um convite da escola Tancredo Neves de Coronel Vivida, que passou primeiramente a ser cívico,
para mim ir trabalhar lá. Na época, a diretora era a diretora Dilce, e ela me ligava constantemente me convidando para que eu fosse assumir lá que eles estavam sem monitor militar. Eu tive uma certa resistência no começo, e aí então, o ano passado, um compadre meu, que é policial militar da reserva também, também foi instrutor do Proerd, mora em Cleveland, e ele é diretor militar no colégio lá, um dos primeiros que foi passado a cívico lá em Cleveland. E ele me ligou e falou: não, faz o concurso e vem trabalhar com nós. Você vai se adaptar, tu já trabalhou. Então, a convite dele, eu fiz o concurso. Isso faz pouco mais de um ano, então? O ano final do ano retrasado. Uhum. Final do ano retrasado. Aí, em dezembro, saiu o resultado. Eu tinha como escolher as escolas e no primeiro momento tinha escolhido trabalhar em Coronel Vivida na escola Tancredo Neves. Uhum. Aí nesse período abriu-se a audiência pública para a escola que era Isidoro do Monte passar também a ser cívico. Então houve a audiência, eu acompanhei de longe. E após a aprovação com 83,3%, eu conversei com a diretora da escola, pedi se ela tinha interesse e fui até o núcleo de Pato Branco e cancelei o meu concurso para assumir lá em Coronel Vivida e fiquei no aguardo da documentação daqui. Isso, os outros que fizeram comigo começaram começo de dezembro daquele ano já a trabalhar e eu fiquei no aguardo. Então, é final de janeiro, aí daquele próximo ano, aí já me convocaram, eu assinei um novo documento, daí optando por aqui, e aí já comecei a trabalhar aqui após fazer o estágio em algumas escolas que já eram cívicas de Pato Branco. Certo. O senhor mencionou que acompanhou de longe essa transição, né? Inclusive, eu queria entrar nessa questão da votação que a gente teve aqui em Itapejara, acabou de mencionar também 83%, né? Existia a relutância de algumas pessoas, de alguns pais, com relação a isso. E não era privilégio só aqui de Itapejara, a gente viu que isso aconteceu em outros municípios também. Após o senhor ter sido incorporado e começarem realmente com esse trabalho, há uma mudança no pensamento desses pais ou ainda se encontra alguma resistência? Para ser sincero, Emerson, eu não sei te dizer quanto aos pais, porque eu não, na época, eu não sei quem que eram os que votaram, Uhum. para quem que eles votaram. A gente sabia que tinha uma certa resistência entre professores, Certo. mas ainda o ano passado, uma professora, não sei quem votou contra ou quem votou a favor, Uhum. mas uma professora me procurou e falou assim para mim: eu votei contra e hoje eu sou a favor. Aí já é um exemplo, né? E assim, a gente pelo que a gente percebe, os pais que matriculam os alunos ali, eles pedem para que o aluno estude ali por ser uma escola cívica, eles veem como uma transformação. Qual a diferença principal entre a escola tradicional e a escola cívica? A escola em si, as duas são escolas regular. A diferença é que a nossa tem uma grade maior de aulas, são 6 aulas diárias, e tem algumas matérias em específicas a mais e algumas aulas a mais, tipo português, matemática, e um carro-chefe, então, da escola cívico-militar é a matéria de cidadania e civismo. Cidadania e civismo. E eu acompanhei, né, o dia 7 de setembro, acompanhamos também a feira, que teve agora no último final de semana, a apresentação dos alunos. Eu achei impressionante, tanto aqui no desfile, bem como lá na apresentação também na Expoíta, né? Eu achei impressionante a disciplina dessas crianças. Há tempo a gente não via algo assim, uma apresentação tão bonita e vocês estão de parabéns.
Eu diria assim, os parabéns é deles, porque nós só passamos o nosso conhecimento de ordem unida, e cobramos a disciplina diariamente deles, através de orientações, o uso correto do uniforme, não chegar atrasado, não estar com o celular no colégio, haja visto que existe uma lei agora federal, além da estadual, bem como aqui está dentro do manual das escolas cívico-militar. Então, o mérito é deles, e a gente tem aí, se orgulha deles. Eu, no desfile, era uma preocupação até antes, porque a gente não tem uma aula específica para ensaiar com E eles. era uma manhã fria, dia do desfile. Frio, eles Aguentaram lá. aguentaram firme, e então, assim, a gente fez os ensaios. Os professores, a gente quer agradecer aos professores que cederam. Os alunos que foram para o desfile foram todos voluntários. A gente pediu quem queria ir, não obrigou ninguém. Alguns da nossa escola também foram participar de outras entidades, escolinhas de futebol. Então, eles ficaram livres a participação deles. Mas a gente cobrou deles a partir do momento que está saindo de sala de aula para ensaiar, você está assumindo um compromisso com a escola. Depois, se não for, você vai ter que arcar com as consequências, pois você faltou aula, o professor cedeu esse espaço para você ensaiar, vai te dar revisão de matéria, de prova, tudo, mas você tem que ter o compromisso. E isso a gente tenta passar para eles diariamente. A Que bacana. disciplina, o compromisso, a responsabilidade. Que legal. Vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta na sequência, porque eu ainda quero explorar um pouquinho aqui a conversa, esse bate-papo com o Sargento Volmar, Luiz Volmar Correia. E eu quero explorar um pouquinho do tempo que ele era policial. Tenho certeza que tem muita história bacana para contar para a gente. A gente volta dentro de instantes. Muito bem, nós estamos de volta no nosso bate-papo aqui no Portal NP1, hoje conversando com o Sargento Volmar. Nós já conversamos sobre a escola cívico-militar, eu sei que a gente talvez possa voltar nesse assunto. Vocês que estão acompanhando já sabem que eu não gosto muito de seguir um roteiro, né? A gente vai conversando e os assuntos eles vão surgindo de acordo com o nosso bate-papo. Sargento, da sua época de policial militar, né? O senhor ficou 33 anos, hoje se aposentou em 2022 para 3, né? Por ali, mais ou menos? Começo de 2000, começo de Então, 22, desde 22, 33 anos, isso começou em 90 e alguma coisa, né? Noven- 90, Ano de 90, né? ano de 90. Naquele tempo, as viaturas eram precárias, o armamento da polícia também deixava bastante a desejar e a criminalidade evoluía de uma maneira mais rápida
do que as forças do Estado. Como que foi isso? Como que era naquele tempo? Bom, naquele tempo, para começar, não se falava nem em tonfa, era o cacetete, um pedaço de Uhum. madeira pintado de preto que você usava na cintura, revólver 38, canelinha seca, colete à prova de bala não existia, as viaturas não Não tinha eram, colete. Eu não. lembro de Itapejara tinha Fusca uma época. Viatura, quando eu cheguei em Coronel Vivida, era um golzinho, tempo do Sarney, tinha uma florzinha, um golzinho quadradinho. Em Pato Branco já existia a Belina 2, Kombi, era as viaturas da época. Os armamentos, não existia também rádio nas viaturas, a gente entrava em contato pelo antigo orelhão, né? Ligava para a central para ver se tinha alguma ocorrência quando a gente saía fazer patrulhamento. A arma, eu chegava, assumia o serviço, eu me armava, saía, eu deixava o armamento para o outro que ia utilizar, O não substituto. para o substituto. E daí tinha uma ou duas armas pesadas, que era uma carabina 357 e uma 12. Esse era o armamento da época e a gente ainda tinha que compartilhar com os Com os colegas que colegas. assumiam o serviço. Escala 24 por 24 e já te pego, né? Porque existia falta de policiais já naquela época, né? Era bem difícil, mas a gente tinha assim colaboração da população, sempre houve e com o passar do tempo foi melhorando, a gente já teve colete, armas melhores, Foi já melhor. veio a ponto 40, cada um tinha o seu armamento, a sua munição, sua algema, tudo que antes a gente tinha que estar Compartilhando, né? compartilhando. Pois é. E é a minha percepção, né? É a minha opinião hoje. Me parece que mesmo com toda essa precariedade que se tinha, com essa dificuldade, me parece que a autoridade policial era mais respeitada naquele tempo, né? Hoje parece que mudou muito isso. As próprias leis, elas foram se alterando e a próprio poder de polícia foi perdendo assim aquele poder que tinha. Na época a gente você ia lá, você era o polícia, você era o padre, você era o juiz, você era o promotor, você ia num acidente de trânsito, você tinha que fazer todo o trabalho. Delegacias eram chamado delegado calça curta, eram Eu nomeados lembro disso. politicamente. É. Então, você era a autoridade, você tinha que desenrolar, você tinha que exercer várias funções dentro da tua. E hoje a modernidade foi chegando, hoje as delegacias estão mais bem preparadas, já tem policiais femininas para te dar apoio em Naquele abordagens. tempo não tinha. Quando eu entrei no meu batalhão, não tinha. Lá na capital já estava Aqui no tendo as interior era primeiras, mais. mas no interior demorou bastante para começarem a ter o concurso para policiais femininos. Uhum, entendi, entendi. Houve realmente essa evolução, né? É, Ao longo desses 33 anos, alguma ocorrência que lhe chamou mais atenção, algo que marcou, tanto por coisa boa ou tanto por coisa ruim? Porque eu sei que, às vezes, quando o pessoal pensa na atividade do policial militar, o pessoal geralmente pensa nas troca de tiro, acidente, não sei o quê. Mas eu sei que também acontecem coisas boas, né? É, Alguma ocorrência que marcou, seja boa ou seja ruim, ao longo desse período, assim, a que mais chamou atenção? Foram várias ocorrências assim que marcaram, e infelizmente a grande maioria ocorrências ruins, Trágicas. trágicas, porque a polícia ela é chamada quando acontece alguma coisa de Que não é ruim, boa, né? que não é boa. É aquela história, se você notificar o cidadão aí por ele estar em alta velocidade, ele não vai gostar. Mas se alguém estiver em alta velocidade, passar na rua dele,
e você não fizer nada, ele vai chamar atenção. É. Se você tiver no teu horário de almoço e ele ligar e você demorar 30 segundos para ir atender a ocorrência, ele já vai reclamar. Então, a vida do policial, ela está sempre numa corda bamba. Ele tem que estar atento a tudo e a todos. Mas teve duas ocorrências assim que eu achei que me tocou bastante. Uma foi quando do ocorrido que dois elementos pegaram um táxi, mataram o taxista e a menininha dele, na época de 5 anos, estava com ele, mataram e jogaram no Rio Iguaçu. Isso foi Coronel Vivida. A situação começou em Chopinzinho, o taxista era de lá, mas um dos elementos, ou os dois elementos, eram de Coronel Vivida. E a gente foi buscando informações e chegou aos. Era um adolescente menor de idade e um outro maior de idade, que eram de Coronel Vivida, e a gente conseguiu capturar eles e prender, porque até então ninguém sabia. Tanto que fui homenageado na época por essa ação, Por essa ocorrência. por essa ocorrência e Lembra o tal. ano que isso aconteceu ou não lembro? Eu não lembro agora de cabeça, mas eu tenho na Nos registros homenagem não lá dando mérito. que foi algo assim que chamou bastante a atenção da sociedade pela a crueldade. Pela Fizeram o pai brutalidade, né? se jogar primeiro para dentro do rio para não jogarem a menininha e depois acabaram jogando. Então foi uma situação que marcou até marca qualquer pessoa, não Sim. só policial. Teve uma outra que eu estava de plantão quando alguém ligou que tinha sido assaltado e tinham levado seu caminhão. Então a gente foi até o local, era na reserva indígena. Chegamos lá, conversamos, estava o casal, o rapaz recém tinha casado, estava trabalhando e de lua de mel com a sua esposa, e ele, perto da ponte lá do Iguaçu, abordaram, tentaram levar a carreta que ele estava conduzindo, porém um dos ladrões lá tinha certa dificuldade em conduzir, acabou danificando e achando que o rapaz tinha acionado algum dispositivo de segurança para não levarem, começaram a agredir o cidadão, levaram ele para o mato lá da reserva indígena, bateram nele, amarraram, violentaram, abusaram sexualmente da esposa dele Meu e Deus. deixaram ele amarrado lá. Quando ele conseguiu se desamarrar, ele saiu até a BR por causa da luz dos carros que passavam e pediu por socorro. Socorro, né? A gente foi lá, mas foi uma das coisas assim que deixou triste, porque a gente foi, conversou, aí como o fato era em outro local, veio também uma equipe de Chopinzinho, aí os colegas de novo pedindo para o cara o que aconteceu, a mulher relatando o fato de novo. Aí, como o local do assalto foi lá na ponte, não teria que levar para a delegacia de outro, do município lá que abrange. Fomos até o Candói, levamos a vítimas lá, foram ouvidas novamente, aquele Todo aquele processo constrangimento. novamente. Aí falaram, não, ela é na reserva porque está do outro lado a Meu carreta. Deus do céu. Fomos para a reserva do Iguaçu, daí de lá tocamos de voltar porque para vir no hospital ali no Candói, para ela tomar o medicamento e tudo. Então foi bem constrangedor assim, a família já vivendo aquela humilhação e cada pouco ela tem que estar relatando. Relatando, relembrando, A né? ocorrência ela começou, era umas 3 horas da manhã, eu parava de trabalhar aquele dia, às 8 da manhã, eu cheguei em casa 1 hora da tarde, porque A assim, ocorrência se e estendeu, a né? gente se colocou no lugar daquelas vítimas, todo o sofrimento, tendo que estar falando para um, chegava outro, tinha que contar para outro, daí o delegado, não, não é comigo, é para o outro, e assim. Então, são coisas assim que marcou, como quando eu ainda morava lá em
Coronel Vivido. Eu morava num bairro chamado Germano Stedley, mas também conhecido como bairro Imaripe. Sim. E ali me colocaram como presidente da primeira, fizeram montar a associação de A moradores comunidade do bairro. e quiseram que eu fosse candidato a concorrer a A presidente. presidente. E no começo até tive uma resistência, mas acabei aceitando e fui eleito presidente. E ali também eu criei a escolinha do Sociedade Esportiva Paranaense, onde a gente treinava as crianças. No meus horários de folga, a Sim. gente treinava, tinha o clube lá também que a gente tocava. E aí passou-se um tempo, um dia teve um estupro de uma estudante, ela desembarcou do ônibus, era dia do estudante, e ela tinha que passar por esse bairro para ir, a família dela morava mais adiante, numa chácara, e ela não chegou em casa. Ela desembarcava às 5 e pouco do ônibus, 7 e pouco da noite, vieram comunicar a nós o desaparecimento dessa menina, que era minha conhecida, Uhum. e um que estava junto, que vieram comunicar o desaparecimento, era um menino lá, que já estava com 18 anos, mas que jogava lá na escolinha que a gente tinha, era meu vizinho praticamente de bairro ali. E ele veio, relatou o fato, e daí foi junto conosco para voltar para casa no bairro. E Uhum. alguma coisa nos chamou a atenção, porque ao chegar, né, no bairro lá, ainda na BR, ele mostrou, é lá onde que está aquela luz. Chamou atenção, se a Chamou menina atenção na está hora. desaparecida. Aí deslocamos até lá, já tinham encontrado o corpo da menina. Tinha sido violentada e matada com uma pedrada na Ela tinha cabeça, sido morta. morta. E aí chamou atenção isso. Então a gente foi até na casa dele, encontramos uma roupa suja de sangue, conversando com pessoas ali, falaram que ele trabalhava num frigorífico. Esse mesmo Esse menino que que estava foi lá passando a chamar a informação. informação. Aí a gente, tendo essa informação, nós não podíamos acusar ele por causa do sangue, porque ele trabalhava no frigorífico. Mas entrando em contato com a empresa, naquele dia ele não foi trabalhar, Não tinha ido ao não trabalho. tinha ido trabalhar. Em conversa com outros moradores, após ela ter passado, só viram ele passar. Então a gente deu a voz de condução para ele, levamos até a sede do pelotão na época lá, e ele acabou confessando, Que ele tinha confessou o crime. praticado. E aí depois ainda nós tivemos de fazer a segurança, porque a população Se queria revolta. linchar ele, e nós tivemos de fazer a segurança. Então, um outro fato assim que marcou, porque eu conheci a família da vítima, conheci a vítima, uma adolescente, conheci o menino e conheci a família desse menino. Aí ele foi preso, pegou 20 e poucos anos de prisão, foi condenado em júri. Uhum. Dentro da delegacia lá, parece que ele se envolveu em outras ocorrências, fugiu, matou outras pessoas em Meu Deus. Curitiba e por acaso do destino, quando fazia 18 anos Do crime. do, do ocorrido, ele acabou sendo morto lá numa ação policial lá em Curitiba. Desde cedo com a vida também desviada, né? É, um menino assim que não aparentava, mas que Hoje em dia ainda tem muito disso, talvez. É claro que hoje há todo um trabalho psicológico, desde a escola, né? Mas ainda acontece, nas cidades maiores ainda a gente infelizmente relata esse tipo de ocorrência, né? tem bastante. Eu acredito que agora, até mesmo com as redes sociais e Ontem, celulares, eu ontem eu acredito. falei, a gente conversou aqui com o Alex Cortese, da Cortese Imóveis, aqui de Itapejara, e nós estávamos falando o seguinte, né? Dá para fazer um comparativo. A cidade cresce, os problemas acontecem com a frequência maior.
a tecnologia ela evoluiu de uma forma, claro, ela traz benefícios, assim como o crescimento da cidade, mas a tecnologia ela cresceu tanto, né, que acaba também trazendo esse tipo de problema. Está até rolando, acho que na internet agora, ou na televisão, acho que foi na internet que eu vi, uma campanha, né, que o pessoal está comentando sobre que esse celular aqui na mão do filho, da filha, eles estão expostos a diversos tipos de crimes. E aí é que vem todo aquele trabalho, né? Por isso que a gente volta lá no Proerd, a gente volta lá no assunto da escola cívico-militar, a educação, né? Que é necessária essa informação para as crianças, para pelo menos já é proibido o celular na escola. Eu achei que isso foi muito bom, né? Foi uma decisão bastante interessante, porque realmente desvia a atenção e expõe a inúmeros tipos de crimes, crimes que nem nós sabemos que tipo, mas está acontecendo na rede, né? Com certeza. E aí entra também casos de pornografia, envolve um monte de situações. E as redes sociais, a internet, ela é uma ferramenta muito útil se souber usar. Caso contrário, ela é golpes, é um monte de coisas ruins que também proporciona. E a cidade, à medida que ela vai crescendo, você vai perdendo aquele contato de cidade pequena que todos conheciam todos. É Ah, aquele verdade. é filho do fulano, aquele é do ciclano. E quando vem pessoas de fora, a gente acredita assim que vem muitas pessoas boas, pessoas do bem, mas vem muitas pessoas também que já não têm mais perspectivas de vida em outra cidade e vê oportunidade de emprego ou de sair daquele local onde já tiveram problemas e vir para cidades menores. E com ela vem trazendo a criminalidade e vai crescendo de forma hoje até mesmo os presídios, por exemplo, temos um presídio aqui perto, Beltrão. É. Ali, através do celular, tudo isso, eles começam a criar as facções, coisa que antes era prender um coronel vivido, o preso ficava ali na cadeia, o máximo que ia era com muitos anos, ia para a penitenciária em Curitiba ou ficava na cadeia pública em Pato Branco. E hoje eles se comunicam e vão criando ramificações em outras cidades É e verdade. assim mesmo vão trazendo outras pessoas. Ah, eu moro lá em tal cidade, quer fazer alguma E coisa vão e controlando. vão controlando. Exatamente, exatamente. Vamos fazer o seguinte, Guilherme, nós vamos a mais um intervalo comercial, né? Enquanto isso, o sargento pode tomar mais um pouco de água, né? E a gente volta dentro de instantes, ainda temos outros assuntos. Entramos agora, inclusive, no assunto das penitenciárias, né? Eu tenho uma pergunta que eu vou deixar em aberto aqui para o sargento já ir pensando para ele me responder se esse sistema penitenciário brasileiro, se ele consegue realmente restabelecer o cidadão na sociedade ou não? Ou isso não passa de conversa fiada? Será? Qual será a opinião dele? Vamos saber, já já, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta no nosso bate-papo aqui no Portal NP1 hoje, conversando com o Sargento Volmar, relembrando um pouco das histórias também do tempo que atuou na polícia, né?
No bloco anterior, nós estávamos falando sobre a questão das penitenciárias, entramos nesse assunto. Qual a sua opinião com relação ao sistema penitenciário brasileiro? Aqui nós temos Francisco Beltrão, nós temos a Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão. Pato Branco tem lá um local que acho que é para 100 presos, deve ter uns 500. E aí é mais próxima, eu acho que é Catanduvas a próxima, né? Se bem que Guarapuava também acho que ainda tem alguma coisa lá. Qual é a sua opinião sobre esse sistema penitenciário brasileiro? Bom, Emerson, eu não sou perito, alguém fez algum estudo sobre isso, mas a minha opinião não, que ela não funciona. Não funciona, né? Amontoar lá um monte de preso juntos acaba o quê? Virando facções. No meu modo de ver, não educa ninguém. É uma faculdade do crime. Uma faculdade do crime. Poucos saem dali que não vão cometer outros delitos. Então, eu vejo assim, a própria lei que fala sobre entorpecentes, aonde o usuário deixou de ser considerado crime, o que que a gente vê? Cresceu o número de usuário e também de tráfico. Por quê? Se eu pegar alguém hoje usando, ele vai responder um termo circunstanciado E nada mais, e né? nada mais. Se ele quiser se internar, ele vai ou não. O problema é que quando a pessoa está sob o efeito de algum tipo de droga, né? Que ela fica meio alucinada, ela não mede consequências para cometer outros crimes, como assassinatos, roubos, estupros, enfim. Eu acho que a consequência disso que deveria, A né, deveria ser consequência é pensado. grave. Deveria ser pensado nisso. Deveria ser pensado nisso, porque entender que uma pessoa, eu chego ali, o cidadão está fazendo uso, primeira vez, será que ele é um doente? Uma pessoa que tomar primeiro copo de cerveja, ela pode se tornar um dependente Sim. químico futuro, mas ele não pode ser considerado um doente. Então, a lei ela diz assim que o usuário é um dependente químico. O que eu penso, né, e essa é a minha opinião, que eu quero deixar claro isso, né, porque eu sou bem liberal nessa parte. Se o cara faz o que ele quer da vida dele, se ele quer usar, ele usa, se ele não quer usar, ele não usa. Isso é problema de cada um. Se o cara quer trabalhar, trabalha, se não quer também, se dane, a vida é dele. O senhor concorda ou não concorda com a tese de que a questão das drogas é uma questão de saúde pública ou o senhor acha que não? O senhor estava quase entrando, na verdade, nesse assunto. É uma questão de saúde pública, É uma questão de saúde pública. tanto primária como secundária, mas, porém, hoje, como a nossa lei diz, se a pessoa pegar ali usando, não dá nada. Não dá nada. Mas ele vai continuar. Enquanto ele tiver para comprar, para adquirir, tranquilo. Vai chegar um momento que ele vai passar a vender as coisas dele para adquirir. E cada vez ele vai se tornar mais dependente. Quando não tiver mais a dele, ele vai roubar a sua para É, manter. Ele vai trabalhar para o traficante, fazendo o tráfico formiguinha para ter, para poder usar. para poder usar. Aí, se ele cometer um delito mais grave, daí ele pode ir para a cadeia. Antes ele não poderia, seria mais fácil quando ele estava no início, ele responder, se reabilitar. Eu acho que isso vem muito de casa, né? Eu mencionei agora, se a pessoa quer usar, ela usa, o problema é dela. Eu não, quem sou eu, né? Sabe do que eu quero cuidar? Eu quero cuidar de mim, eu quero cuidar dos meus filhos e da minha família, para que a minha família não venha a cair nesse tipo de problema. Mas o problema que eu vejo, no final das contas, é que hoje pais são usuários. E como que esse filho não vai entrar nesse mesmo ritmo, nessa mesma vida, nesse mesmo sistema? Nós viemos lá do tempo mais raiz, não tinha, nem tinha acesso a essas porcarias que hoje existem. E assim criamos a nossa família, os nossos filhos. Agora, quando você vê o próprio pai de família fazendo uso, que tipo de adolescente vai se criar numa família como essa?
Eu estou entrando nesse assunto porque nós vamos passar agora para uma outra parte. O sargento ele foi soldado da Polícia Militar, cabo, sargento, professor e agora também ligado a muitas questões religiosas, questões de família, inclusive antes mesmo de nós gravarmos aqui, ele estava em uma reunião, em uma novena, o senhor havia me falado, né? É importante essa proliferação de orientação para as famílias, né, sargento? Com certeza, Emerson. Então, a minha vida, assim, ela já começou lá, quando eu fui catequista, ainda adolescente. Depois, quando me casei, que fui morar nesse bairro, em Maribo, fui presidente do bairro, fui presidente da Sociedade Esportiva Paranaense, lá do mesmo bairro. Vindo morar em Vista Alegre, fui presidente da comunidade por 2 anos, presidente da Sociedade Esportiva também em Vista Alegre. Fui presidente da PMF, fiz parte do Conselho Municipal Rodoviário de Coronel, Conselho Municipal Antidrogas também lá. Então, a minha vida sempre foi ligada à igreja, porque eu vejo assim um dos alicerces que a gente tem como família é Deus, independente da religião de cada um. Mas a pessoa que segue os ensinamentos de Deus, que é obediente a Deus, ela pode errar, pode sim, mas bem menos, e ela vai ter força para buscar a saída desse conflito que ela gerou entre ela mesma. Então, acredito que trabalhar as famílias hoje seria o ideal. Eu sempre falei assim, o ProErd ele existia para primeiro ano, quinto ano, sétimo ano, também existia e tinha o curso para pais. Mas pela falta de instrutor na época, nós não tínhamos condições de atender. Nós fazíamos aqui, fizemos o primeiro ano e o quinto ano. Sétimo ano já não tinha condições de atender todos. E o curso para pais também. Nunca a gente conseguiu ministrar aqui, apesar de ter dentro do nosso currículo de instrutor, eu fui instrutor e mentor também do ProErd, estava capacitado para dar o curso para os pais, mas em virtude de falta de efetivo. Tanto que eu atendia 4, 5 municípios na época, e hoje o nosso município está sem o ProErd esse ano, por não ter efetivo suficiente para vir atender aqui. E eu vejo que a própria igreja também está diminuindo o número de pessoas orientadoras, né? Cada vez menos os grupos ficam menores. Ou seja, cada vez mais os grupos ficam menores, né? Positivo, é assim, ó, se a gente ligar uma televisão e tiver uma missa, é só você reparar quem está naquela missa, é só pessoas idosas. A juventude está se afastando das nossas igrejas, como você mesmo frisou, está faltando pessoas para trabalhar os nossos jovens dentro das igrejas para seguir. Hoje você vê poucos jovens, você vai numa igreja, é poucos, ainda até elogio, tem algumas igrejas evangélicas que eu vejo que ainda continuam fazendo esse trabalho para ter um suporte para os nossos adolescentes. Eu conheci o Sargento Volmar quando era presidente da comunidade de Vista Alegre. Faz tempo já que eu conheço. E quando o senhor citou sobre o Imariba, eu lembro que eu fui músico boa parte da minha vida, quando era solteiro, né? E aí eu fui tocar um baile no salão do Imariba, pois justamente naquele baile foi interrompido cerca de uma hora e meia depois por conta de um crime de homicídio que aconteceu dentro. O senhor não vai se recordar disso, mas aconteceu em um baile lá na comunidade do Imaribo, assassinaram uma pessoa, o baile durou meia hora, e o senhor citou, eu lembrei, a gente estava falando aqui de ocorrência policial, mas eu lembro quando o senhor era presidente da comunidade de Vista Alegre, acho que ali começou a alavancar os grandes eventos ali na comunidade, né? Positivo. A gente, quando o presidente lá da Imaribo, a gente criou um vínculo lá, a gente fez a escolha da Miss Brotin, era um baile tradicional lá que tinha na Imaribo, Garota Kaiser Coca-Cola,
e a escolha do homem mais feio. Nós fazíamos o concurso lá na Maria. Aí eu me mudei para cá, né? Fiquei 2 anos na diretoria lá, vim morar para Vista Alegre, e aí a gente foi convidado a fazer parte, então, da diretoria da capela, e juntamente com outros integrantes aí da comunidade, a gente assumiu e falamos, vamos colocar aqui grandes bandas, e a gente começou essa trajetória e alavancou o nome ali, trazendo, na época, conjuntos ali de renome. Renomados no sul, né? Mas eu lembro também aqui de uma pessoa que a gente fez uma amizade quando ainda em Maribo foi tocar lá, que era o seu João. Seu João ali do Ítalo, ele tinha a Erle, o piá dele tocavam e eles foram tocar uma promoção para nós lá em Maribo. Se não me falha a memória, era Alvorada, eu acho que era Alvorada Band Show, eu tocava com a chama Alvorada Band isso. Show. E aí depois eu também fiquei sabendo dessa situação lá, que É, quando de uma promoção lá na Imariba, já morava aqui, que acabaram tirando a vida de uma pessoa lá. exatamente. Infelizmente, né? E aí tudo que foi construído na comunidade, com aquilo parece que foi jogado por terra, né? Hoje o senhor tem um sítio aí no Linha São João, ainda tem? Isso quando meu sogro estava com problema de saúde, morando lá em Coronel, e a gente para cá, os outros filhos dele em Pato Branco, que também são músicos, né? Uhum. E O aí seu filho tocava violão, eu lembro, quando era mais também, jovem, né? agora casou, Parou. parou um pouco ali, está mais longe. E então, assim, eu comecei a procurar aqui um sítiozinho que sempre gostei do interior. E deu acaso de aparecer esse sítio ali na linha São João. Então, eu adquiri, na época, eu e o meu filho, até deixei ele de a pé, ele deu o carro dele na No época para a negócio. gente dar no negócio. E trouxe o meu sogro e a minha sogra morar ali para a gente cuidar. Quando a gente estava lá, até um dia um médico de lá falou: Ó, teu sogro, infelizmente, falou para minha esposa, seu pai é menos de um ano de vida, o problema dele é meio sério e tal. A gente trouxe ele para cá, foi bem acolhido aí pela comunidade e viveu mais longos 2, 3 anos 2, 3 ali. anos. E só veio a falecer devido a um acidente ali, porque ele tinha suas dificuldades, ele foi levantar, era um dia de Nossa Senhora Aparecida, foi levantado um sofá que tinha na área e acabou caindo, batendo a cabeça numa muretinha e depois bateu no piso. E aí ele ficou internado do dia 12 de outubro até o dia 26 de dezembro, e daí veio a falecer. Quase 3 meses. Aí nós trouxemos a minha sogra para morar conosco, para não deixar sozinho. E eu fui ajeitando lá, fiz a minha capelinha lá de Nossa Senhora Aparecida e saio do serviço todo dia, dou uma passadinha lá. Para ver como é que tá, E né? uma comunidade que só tenho elogiar aquela comunidade, Todos amigos ali na linha São João, né? uma comunidade muito unida e de uma religião assim bem forte. É, né? E os projetos para o futuro, para adiante, aí, continuar com o Colégio Cívico-Militar? Como que tá? Se sente ainda firme, forte, Bom, confortável para. gás para queimar eu tenho, mas já estou pensando porque agora com o novo projeto do governo do estado, que é os designados, são Uhum. mais policiais da reserva que vão ser contratados não só para os colégios cívicos, mas também para atuar no DR, em aeroportos, em portos e também na parte administrativa das polícias, para que sobre mais policiais para ir para a rua. E também no PROERD. E eu já. Ainda tem o Proerd? O PROERD ainda Ainda existe. 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 E eu recebi uma, uma ligação, antes mesmo do projeto dos designados passar, lá de Curitiba, se eu tinha interesse em retornar como instrutor do Mas PROERD nos Aqui designados. em Itapejara está ativo ou a administração precisa solicitar? Pelo que eu sei, a administração, ano passado, fizeram um brilhante trabalho. A soldado Luciane Savis, que trabalhou aqui, fizeram um brilhante trabalho. E o convênio está.
de pé aqui. O prefeito tem interesse e tudo, porém não tem o policial para vir atender aqui. Eu ia até perguntar, hoje, quantos monitores da Polícia Militar estão ali no Colégio Marista, aí na Escola Somos Civil? dois. Dois. Ali ele comporta, pelo número de estudantes, até três. Quando iniciou-se, eu iniciei sozinho, depois veio mais um menino de Pato Branco, e daí, por último, veio o Cabo de Melo, de Beltrão, veio trabalhar aqui. Aí esse de Pato Branco, surgiu uma vaga lá em Pato Branco, em virtude de deslocamento, ele foi para Pato Branco e ficou só eu e o Cabo Melo, que vem todos os dias de Francisco Beltrão. Cabo Melo residiu aqui também em Trabalhou, Itapejara, tirou trabalhou serviço muito aqui. tempo aqui, eu lembro. Então, a gente já tinha trabalhado junto em Coronel Vivida, então se acertamos bem ali e estamos desenvolvendo o trabalho aí de monitores. Certo. As crianças, quando chegam pela manhã, hino nacional, como era Já na antigamente. entrada, quem faz as entradas, porque nós temos horários distintos, eu e o Melo, né? Eu começo 6 e pouco, ele chega às 9, daí eu saio um pouco antes da tarde e ele fica até a saída. Então a entrada sou eu que faço pela manhã, eles chegam, é bom dia, através da continência, aí eles fazem o lanchinho deles, quando bate o primeiro sinal, 10 para as 7, eles vão até a quadra onde a gente, todos os dias, a gente faz a formatura com o canto do hino nacional, mas também trabalhamos outros hinos, como o hino da bandeira, o hino do estado do Paraná, o hino da liberdade e o hino do município. O hino nacional, a gente nunca para. Uhum. Sempre tem os dias destinados. Primeiro Certo. momento a gente trabalhou o hino do Brasil e o hino do Paraná. Daí, Não tinha mais isso nas escolas. não, que a gente tenha conhecimento, era poucas escolas que ainda tinham isso. Aí agora no segundo semestre a gente trabalhou o hino nacional e o hino da liberdade, haja visto que nós já se preparávamos para o 7 de setembro. E agora no terceiro trimestre vamos trabalhar o hino da bandeira, que no dia 19 de novembro é o dia da bandeira, e também o hino do município, haja visto 14 de dezembro, dia do município. Que legal, que bacana, então. Sargento, gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua participação. A gente conversou por cerca de 60 minutos, uma hora, relembrando um pouquinho da história, né? Tenho certeza que enquanto o senhor ia falando, eu já ia lembrando lá do Ibaribo, daquele evento, enfim. Quando lhe perguntei sobre as ocorrências que mais chamaram a atenção, eu lembrei das minhas, quando repórter policial, enfim, quando trabalhava na extinta Panorama aqui em Itapejara. Foi muito bom tê-lo aqui para a gente bater esse papo, para a gente recordar um pouquinho, para a gente reviver algumas situações. Conhecemos um pouquinho mais, né, sobre a pessoa, né? Não todo mundo conhece o sargento, mas hoje nós conversamos um pouquinho com o Luiz, né? Com o Luiz Volmar Corrêa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço e nos colocamos à disposição. Desde já deixamos o convite aí para quando quiserem participar de alguma formatura, assistir, fazer alguma cobertura. E também para o dia 30 agora de setembro, que nós vamos ter a entrega das menções honrosas, que acontece todo trimestre para aqueles alunos que obtêm notas superiores a 8 em todas as matérias, bem como na parte dos FOs positivos, tem que ter também o Esse é um 8. evento que acontece dentro do colégio. Esse é das escolas cívico-militar. No primeiro ano, quando a escola foi implantada, nós tivemos no primeiro trimestre 73 estudantes que tiveram notas todas acima de 8 em todas as matérias, todas as disciplinas. Uhum. No segundo, já no segundo trimestre, aumentou para 122. No terceiro trimestre foram 140 e poucas. E agora, o primeiro trimestre desse ano, a gente já teve 157 alunos. E aqui vai acontecer então no dia 30. Dia 30 no Centro de Eventos Vitor Piazza, às 19 horas,
As- Todos os alunos que Me foram recordo, agraciados, eles vão estar recebendo essa menção, bem como alunos que estarão recebendo a aplicação de estudo, que é aquele aluno que melhorou o comportamento ou que ele faltou 2 décimos, 3 décimos em uma matéria para conseguir, mas ele se esforçou, então ele também é reconhecido. me recorde dessa data. Com certeza, nós do Portal Vamos NP1 estar mandando o convite queremos aqui, com estar lá para certeza. fazer a cobertura, sem dúvida nenhuma, porque um dos objetivos do Portal NP1 é divulgar realmente aquilo que acontece com a nossa gente aqui no município de Itapejara, né? Eu acho que o pessoal sempre pensou, o Portal NP1, eu falei no início, antes de a gente começar a gravar, notícias policiais. Na verdade, são notícias em pauta, o NP1. E o objetivo lá atrás era justamente para levar até as pessoas tudo aquilo que acontece no município, tanto coisas boas, como também acontecem, infelizmente, coisas que não são tão boas assim. Me lembre, me manda uma mensagem, me lembre que com Com certeza certeza vai vamos, vir o convite para o vamos, senhor. vamos estar lá com a nossa equipe também. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui, bater esse papo com a gente e volte mais vezes, porque com certeza a gente vai ter muitos outros assuntos ainda. Não falamos do esporte, eu sei que o senhor jogou futebol, não Meio falamos, ruinzinho, não ruim, falamos, não ruim. falamos dessa parte, né? Não, não falamos das cantorias, não falamos Gostamos, não falamos, não falamos de tantas outras coisas, né? sim, mas Então, não vai faltar oportunidade. Estamos está sempre à convidado para disposição. retornar para cá, aqui no nosso estúdio do Portal. Montamos isso aqui para isso, para um bate-papo com os amigos. Muito obrigado. Eu que agradeço.